Salve, salve galera do Matemática Questão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos agora falar sobre triângulo equilátero, trabalhar ali em relação à área e altura e também as diversas formas trabalhando com circunferência inscrita e circunscrita a ele, envolvendo raio, apótoma e lado e altura. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. Simbora! Vamos agora falar do triângulo equilátero, pessoal, que quando cai uma questão dessa, a gente fica faceiro porque tem formas para a gente resolver sobre a área e a altura, tá ok? Então, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, pessoal, é um triângulo que contém todos os lados iguais, tá? Então, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, tá ok? E aí, cara, consequentemente, né, pessoal, se os nossos lados são iguais, os nossos ângulos também vão ser iguais, tá ok? E aí você sabe que todo triângulo, qualquer ele, a soma dos seus ângulos internos, equivale a 180 graus. Se todo mundo vale, a soma dá 180 graus, então 180 dividido por 3 ângulos dá 60 graus, né? Então aqui vai ser 60, aqui vai ser 60 e aqui vai ser 60 graus. Tá ok? E aí você sabe, pessoal, toda vez que a gente puxar, assim como o nosso triângulo isósceles, tá ok? Todo o triângulo que ele puxar aqui, assim como o isósceles, o nosso equilátero, for puxado uma semi-reta aqui, ó, tá? Até o lado oposto do vértice, ele vai formar um ângulo de 90 graus, tá ok? E consequentemente, pessoal, ele vai dividir essa parte aqui na base média, porque eu falei para vocês, assim como o nosso triângulo isósceles, o nosso triângulo equilátero, ele faz parte do bico por completo, tá ok? O baricentro é a parte das medianas, o incentro é a parte das bissetrizes, o circuncentro é a parte das mediatrizes e o ortocentro é a parte das alturas. Você não pode esquecer isso aqui, pessoal, ok? Então, o que acontece? Toda vez que eu puxar uma semi-reta, é a minha altura? Ah, tá, o meu triângulo, equilátero. Sim. Ah, então esse camarada aqui ele vai dividir o ângulo no meio, ele vai ser bissetriz. Então aqui, se tudo é 60, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30. Olha só. Olha assim, olha, e aí você vai perceber que esse triângulo aqui, ó, aqui é 60 mais 30, 90, com esse 90, 180, e a mesma coisa acontece desse lado. Então, tudo se encaixa, pessoal. Então, ele vai ser bissetriz, ele vai ser mediana, tá ok? Vai ser mediana, então esse lado aqui, ó, se tudo é L, aqui vai ser L sobre 2, e aqui também vai ser L sobre 2, entendeu? E aí, que mais? Circuncentro, mediatriz, ó, se tu seguir, vem de lado além, ó, passou aqui, ó, passou aqui a minha reta, semi-reta, lembra? Formou o ângulo de 90 graus, passando no ponto médio. Ortocentro vai ser enquanto as alturas. Aqui vai ser o ortocentro dele. Entendeu, pessoal? Então, bem tranquilo, parte de triângulo equilátero. E como eu falei para você, se a gente fosse fazer, pessoal, a nossa área aqui, como a gente já teve exercício, eu não vou repetir, tá ok? Já vou colocar direto, porque eu não sou de estar enrolando aqui, tá? Então, a gente vai fazer a área aqui, ó, a gente quem que é a área que a gente procura em qualquer triângulo? Qualquer triângulo é a área base vezes a altura dividido por 2, né? E aí você vai perceber que a base do nosso triângulo aqui, ó, desse triângulo aqui, é L sobre 2. Ou se não, só bota L, né? Só vai botar o L aqui, a nossa base. E aí a altura você vai fazer o nosso Pitágoras aqui, vai achar a altura aqui, tá ok? Em função de L. E aí você vai chegar na fórmula, pessoal, que a área de nosso triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá ok, pessoal? Essa é a forma para achar qualquer área do triângulo equilátero. E a altura, Almir? A altura também tem uma forma, que é L raiz de 3 sobre 2, pessoal. Então, é importante você saber essas fórmulas aí, tá ok? Relacionado ao triângulo equilátero. Então, o que eu tenho que saber basicamente do triângulo equilátero? Principalmente essas duas fórmulas. Já apareceu o triângulo equilátero? Pum! A área eu tenho que saber que L é quadrado raiz de 3 sobre 4 e a minha altura é L raiz de 3 sobre 2. E o que mais que eu tenho que saber? Que o nosso camarada aqui é chamado de altura aqui, ó. Além, claro, que ele é formado por 3 lados iguais e que os meus 3 ângulos são iguais. A minha altura aqui faz parte do bico, pessoal. Ele vai ser mediana, vai ser bissetriz, vai ser mediatriz e vai ser a altura aqui, tá ok? Então, o cara tem que estar ligado nessa parte de triângulo equilátero, tá ok? Uma coisa também que é importante ressaltar, pessoal, se você quiser isolar o H aqui, você vai chegar na seguinte forma. Você vai ficar em função do lado e a altura, claro, que nem está aqui, só que agora procurando o lado. Então, vai ficar o lado é igual a 2 vezes a altura, raiz de quanto? De 3 sobre
3, tá, pessoal? Então é essa aqui que você também tem uma outra forma para você ficar em função do lado, querer achar o lado se ele te der só a altura, tá ok? Mas claro, o camarada sempre vai utilizar essa daqui, né, pessoal? Não vai querer utilizar essa aqui. Ah, ele me deu a altura e eu quero o lado, então eu vou colocar a altura aqui, é igual a L raiz de 3 sobre 2, e aí o cara faz, racionaliza e acha que nem fosse procurar por essa aqui. Mas claro que eu coloquei para a gente ficar mais completinha essa parte aqui inicial de triângulo equilátero. Vamos falar agora do nosso triângulo inscrito e circunscrito a uma circunferência. Eu desenhei aqui, pessoal, o meu triângulo equilátero, nós estamos falando da aula de triângulo equilátero. O meu triângulo equilátero ele está circunscrito à circunferência, tá, pessoal? Então, o que acontece? A minha circunferência está inscrita no triângulo equilátero. Então, é importante a gente visualizar isso aí, porque as questões aparecem, sempre aparecendo sobre o apótema, que é o que a gente vai falar agora, tá? E aí ele pede o apótema e tal, pede a altura e aí ele quer a área, tá ok? Então a gente tem que trabalhar com isso aqui. A gente vai ver ainda mais profundamente sobre polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência. A gente vai falar sobre o triângulo, que é o triângulo equilátero, que é um polígono regular inscrito. Vamos falar do quadrado e vamos falar do hexágono, tá ok? E de outros mais. Então é importante a gente já saber, desejar a parte do triângulo equilátero. Então o que é o apótema, Almira? Pessoal, apótema é o seguinte. Primeiro a gente sabe que o triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais. Então esse lado aqui vai ser L, né, pessoal? Esse lado aqui vai ser L, esse aqui vai ser L e esse aqui é L. Beleza. O que acontece? A gente vai traçar uma altura, tá ok? Então vamos traçar a altura aqui a partir do vértice. Agora a gente arruma. Então vamos traçar a altura aqui. Se a gente traçar a altura aqui, a gente sabe que ele vai descer até 90 graus, né, pessoal? Aqui vai ser 90 graus, né? Beleza. E aí o que acontece? Aqui, pessoal, mais ou menos vai ser o meu centro dessa minha circunferência aqui. Tá ok? E aí o que acontece? Olha só. Você vai perceber, pessoal, que a minha altura, que é todo esse semi-reto aqui, é a minha altura, né? E aí você vai perceber que esse pedaço aqui é o raio da circunferência. Então eu vou chamar isso aqui de raio, tá ok? Você vai perceber também que aqui também é raio da circunferência. Eu vou chamar de R de raio. E aqui, pessoal, esse pedacinho daqui aqui também é a mesma medida do raio. Então aqui também é raio, pessoal. Então a minha altura aqui, a primeira coisa que a gente sabe é que a minha altura é igual a 3 vezes o raio. Tá ok? Então a gente já tem que ficar ligado. Num triângulo equilátero, além de toda aquela situação do lado, dos ângulos serem iguais, da forma da área, forma da altura, eu também sei que quando ele é circunscrito a uma circunferência, que a minha circunferência está inscrita nele, a altura é igual a 3 vezes o raio. Tá, Elmir, e o apótema? O apótema, pessoal, é esse pedacinho aqui, ó. Tá? É esse pedacinho aqui, ó. Tá? No triângulo equilátero, eles chamam isso aqui de apótema. Então, é esse pedacinho aqui eu vou chamar de A, ó, que é o meu apótema. Então, você já pode relacionar que a altura é igual a 3 vezes o raio. Se o meu apótema é igual ao raio, então eu tenho certeza também que minha altura é igual a 3 vezes o que? O apótema. Tá, pessoal? Então, você tem que saber essas relações aí. E se eu quiser isolar o raio e isolar o apótema, eu vou encontrar que o meu raio é igual ao que? A minha altura sobre 3, que é a mesma coisa que o apótema igual a altura sobre 3, pessoal. Entendeu? Tem que saber isso aí. Tá ok? E se eu quiser achar o meu lado, pessoal, o meu lado é o que? Quando o meu triângulo está circunscrito à circunferência, o meu lado é quem? É 2 vezes o raio raiz de 3, tá? Você tem que saber disso. Mas tem coisas que eu não gosto de demonstrar, tá? Porque para não ficar enrolando vocês. Mas essa parte aqui eu vou demonstrar de onde é que eu chego aqui, ó, tá? Por quê? Porque é importante, porque às vezes ele dá só um pedaço e tal da questão. Às vezes eles costumam montar umas questões, então é importante de onde é que eu tirei isso aí. Então o que acontece? Você sabe, pessoal, além de toda aquela coisa que do triângulo equilátero ser todos os lados iguais, os ângulos são iguais, tem a forma da altura, a forma da área, agora tem essas relações de altura com o raio e o apótema. Vocês também sabem que a minha altura é o bico, olha de novo o bico, eu estou sempre falando. Quem que é o meu bico? É o baricentro, o incentro, circuncentro, ortocentro. A minha altura aqui, que é o ortocentro, também vai ser mediatriz, que também vai ser bissetriz, que também vai ser mediana. Então aqui, pessoal, aqui vai ser mediana. Se tudo que aqui é lado sobre 2. E aqui, Almir, também é lado sobre 2. E aí você vai fazer a relação do Pitágoras aqui, porque aqui é ângulo de 90 graus. Ó. Aí vai ser L ao quadrado, é igual a 3 vezes o raio, né?
3 raio ao quadrado, ó. Mais quem? Essa partezinha aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado, ó. L sobre 2 ao quadrado. E aí vai ficar L ao quadrado é igual a 9R ao quadrado, mais quem? É L sobre 2, L ao quadrado sobre 4. O mínimo de comum é o 4, então vai ficar 4L ao quadrado, igual a 9 vezes 4 é R ao quadrado, mais L ao quadrado. Passe L para lá, 4L ao quadrado menos L ao quadrado é 3L ao quadrado, igual a 9 vezes 4R ao quadrado. E aí eu quero achar o lado, eu quero chegar nisso aqui. Então, vou passar, já vou cortar esse 9 com esse 3 aqui, vai sobrar 3, né, pessoal? Então, vai ficar L ao quadrado igual a 3 vezes 4R ao quadrado. Vou tirar a raiz, ó, raiz quadrada de todos, pessoal, aí, 3 vezes 4 vezes R ao quadrado, isso aqui é R ao quadrado. E aí eu fico, então, com o meu lado é igual a quanto? O 4, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de R ao quadrado é R, ó. E aí fica só o 3. Tá ok, pessoal? Então tá aí a minha forma da onde é que eu tirei. É relacionado a essa parte aqui do triângulo. Tá ok? Então você tem que saber isso aqui, pessoal. Tem que saber isso aqui, essas três formas aqui também. Essas três situações aqui, ó, envolvendo a altura, o apótema, raio e lado. Beleza? Agora a gente vai trabalhar, pessoal, com o meu triângulo, o quê? Inscrito à circunferência. Ou seja, a minha circunferência está circunscrita ao triângulo. Então, vamos com calma, que isso aqui é bem mais complicado a gente visualizar, tá? Mas vamos com calma. Então, o que acontece? A gente sabe que o meu triângulo equilátero ele tem um lado aqui, esse camarada é lado aqui e é lado aqui, né, pessoal? E aí, claro, se eu puxar a minha altura, que eu vou trazer para cá, ó, tá? Ela vai formar um ângulo de 90 graus. A gente já sabe disso aí. Se ela forma um ângulo de 90 graus e ela está dentro do meu triângulo equilátero, ela é o bico, né, pessoal? Ela é a altura, ela é mediana, ela é mediatriz, ela é bissetriz. Então, aqui, pessoal, ó, é mediana também, né? Sendo a altura, forma ângulo de 90 graus aqui. Tá ok? E aí, pessoal, o que acontece? Onde é que está o centro da minha circunferência? Vamos colocar o centro da circunferência mais ou menos aqui, ó. Então, vamos acompanhando com calma. Então, o que acontece? Esse pessoal aqui, todo Deus daqui, ó, daqui para cá, pessoal, ó, é a minha... Nossa, ficou muito ruim. Daqui para cá, ó, tá, pessoal? É a minha altura, tá? Daqui para cá a minha altura, ó. Eu vou chamar de H. E aí lembra que na parte... Vamos voltar ali na onde a gente fez o nosso triângulo circunscrito à circunferência, que a gente dividiu a minha altura em 3. Ó. Lembra que a gente dividiu a altura em 3 aqui, ó? Aqui e aqui e aqui. Então vamos fazer a mesma coisa nessa parte aqui. Então eu já dividi ela em uma aqui, né? Vamos dividir 2 aqui, ó, mais ou menos aqui. E 3, beleza? E aí você vai perceber o seguinte, onde é que está o meu raio? O meu raio, pessoal, o meu centro de circunferência está aqui. Eu vou botar O aqui, ó. Então, o centro de circunferência está aqui. Então, o meu raio é daqui para cá, ó. Esse aqui é o meu raio, tá? Que eu vou chamar de Rzão, tá ok? Rzão. E claro que daqui para cá, né, pessoal, é o que também é Rzão, né? Tá? Então, aqui são os dois raios da minha circunferência, tá ok? Tranquilo até aí? Tranquilo? Então, o que mais que a gente pode fazer? Lembra lá, pessoal, que se aqui ó, a gente tinha dividido em 3, lá a gente tinha dividido em 3 aqui também, aí você vai perceber o seguinte, que se minha altura é todo esse pedaço aqui, que vale 3 pedacinhos, né? E o meu raio equivale a esse pedaço aqui, que equivale a quantos pedacinhos? 2, ó. De novo, vamos visualizar, ó. Aqui, pessoal, daqui para cá é tudo altura, beleza? E aí a gente dividiu essa minha altura em 3 pedacinhos, beleza? Então, a minha altura equivale a 3 pedaços, tá ok? E agora vamos olhar para o raio. O meu raio é daqui para cá, ó. E equivale a quantos pedaços? 2, tá? Então, a gente vai fazer a relação que o meu raio equivale a 2 pedaços da altura de 3, beleza? Tranquilo? E aí você vai fazer a relação seguinte, ó. Se lá na anterior a minha altura tinha que relação com o raio, a minha altura equivalia, Almir, a 3 vezes o raio. Ou seja, o meu raio era igual a altura sobre 3. O meu raio era igual a altura sobre 3, estava ali. Então, o meu raio é igual a altura sobre 3, né? Com certeza, Almir. E aí, olha o que acontece. Se o meu raio é igual a altura sobre 3, olha aqui, altura sobre 3 é igual ao raio. Logo, o meu raiozão é igual a 2 vezes o raiozinho, pessoal. Beleza? E aí, com certeza, a gente vai descobrir o apótema. Onde é que está o meu apótema, Mir? Está aqui, ó. É o mesmo pedacinho da anterior lá, ó. Tá?
tá aqui, esse é o meu apótimo, vou chamar de A aqui. E aí você vai fazer a relação de novo, ó. Lembra que o meu raio não era igual ao apótimo lá, naquela circunferência do meu triângulo circunscrito à circunferência? Aqui o meu triângulo está inscrito, eu vou relacionar aqui também, ó. O meu raiozão vai ser o quê? 2 vezes o quê? O R não é igual ao A, então igual ao apótimo. Então o meu raio, além de ser 2 vezes o raiozinho, o meu raiozão também é igual a 2 vezes ao apótimo. E se eu quiser isolar o apótimo, eu vou descobrir que o meu apótimo é igual ao quê? Ao raiozão sobre 2. Beleza, pessoal? Então você tem que descobrir isso aí. E claro, a minha altura a gente já sabe aqui, ó. Se eu quiser isolar a minha altura aqui, ó, mira, a gente acha a altura aqui em função do raiozão, ó. Vai ser o raio vezes 3, então vai ser 3 raios sobre 2, ó. Beleza? Tá aqui, eu só isolei esses aqui. Beleza? Então essa aqui é a sua forma. E o meu lado, Almir? O meu lado vai ser quem? O meu lado vai ser o R raiz de 3. E como é que eu chego nisso? Você sabe, pessoal, ó, que vão ter que fazer o quê? Aqui é um triângulo retângulo, ó. E aqui não é mediana, então aqui vai ser L sobre 2. E aí você vai fazer esse triângulo aqui. Como é que eu vou fazer? Vai ficar L ao quadrado, ó, é igual a quem? A L sobre 2 ao quadrado, mais a minha altura ao quadrado, né? Que é esse aqui, pedaço. Só que a minha altura não é 3R sobre 2, então vamos lá, ó. L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado, mais 3R sobre 2 ao quadrado. E aí vamos fazendo aqui, vai ficar L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, mais 9R ao quadrado sobre 4. Mínimo de comum é aqui é o 4, então vai ficar aqui o 4L ao quadrado é igual a L ao quadrado, mais 9R ao quadrado. Passe L para cá, vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado, vai ficar 3L ao quadrado. Então vai ficar 3L ao quadrado é igual a 9R ao quadrado. Simplifica esse 9 com 3, vai sobrar só 3 aqui. Então vai ficar L ao quadrado é igual a 3R ao quadrado. Vou tirar a raiz, ó. Raiz quadrada de 3R ao quadrado. Então vai ficar L igual a quanto? Saiu R fora, ó. R fora, ó. R raiz de 3. E aí a gente volta para essa fórmula aqui. Então você tem que saber também essas relações aqui, pessoal. Tá? Como é que tu vai fazer? Não sei. Como é que eu fiz? Escrevendo no papel. Como é que é o triângulo inscrito na circunferência? Desenhava o triângulo inscrito na circunferência, desenhava essas relações da altura, do apótema, do raio e do lado. E como é que o meu triângulo circunscrito? Aí pegava de novo, desenhava o meu triângulo circunscrito, desenhava as fórmulas, escrevia as fórmulas até eu enfiar na cabeça. Beleza, pessoal? Esse exercício aqui é bem tranquilo, pessoal. Determine a altura do triângulo quilátero de área 25 raiz de 3. Não precisa desenhar aqui o triângulo quilátero, tá? Porque não tem necessidade. Então, quem que é a área, pessoal? A área de qualquer triângulo quilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura, Almir? A altura de qualquer triângulo quilátero é L, raiz de 3 sobre 2. Então, ele me diz que a minha área é 25 raiz de 3. Então, vai ficar 25 raiz de 3. Que é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já posso simplificar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Esse 4 que está dividindo vai passar multiplicando 25. E 25 vezes 4 é quanto? É igual a 100. Então vai ficar L ao quadrado igual a 100. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de 100, que vale quanto, pessoal? A raiz quadrada de 100 vale 10. Então eu achei meu lado. Só colocar o lado aqui, ó. A altura é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Dividindo 10 sobre 2 dá 5. Então a minha altura equivale a 5 raiz de 3. Bem tranquilo, né? Olha esse exercício aqui, ó. O apótema de um triângulo equilátero mede 3 centímetros. Determine a área desse triângulo. Aí você vai me perguntar, mas Almira, a gente trabalhou com 2 apótemas. Um apótema, meu triângulo está inscrito na circunferência, ou seja, a minha circunferência está circunscrita a ele. E aí essa aqui é a forma do apótema. O apótema é igual a raiozão sobre 2. E também você me disse do meu triângulo está circunscrita a circunferência, ou seja, a minha circunferência está inscrita no triângulo. E aí o meu apótema é igual ao raio. Qual que eu vou utilizar? Pessoal, se ele não falar nada, somente deu o apótema, que nem esse exercício aqui, ó, bem simples. Ele deu o apótema e quer outra coisa, ou sei lá, a questão é louca, mas ele só disse o apótema. Ele não disse se o triângulo está inscrito ou circunscrito a circunferência. Ok? Então você vai perceber o seguinte, você vai trabalhar com esse aqui, ó. Quando a minha forma do apótema é igual ao raio, o meu triângulo está circunscrito à circunferência, ou seja, a minha circunferência está inscrita ao triângulo. Então, é em relação a isso aqui quando ele não fala nada. Se ele quiser utilizar essa fórmula aqui, ó, que é o quê?
o meu triângulo está inscrito na circunferência, ou seja, a minha circunferência está circunscrita ao triângulo, aí é o Rzão. Tá ok? Lembra, o Rzão é o R maior, ou seja, a minha circunferência ela é maior, ou seja, o meu triângulo está inscrito na circunferência. Aí ele vai utilizar essa, mas aí ele vai dizer o apótema de um triângulo inscrito na circunferência, entendeu? Aí você vai utilizar esse aqui. Então a gente vai utilizar esse aqui. Tá? Então quer dizer que o meu triângulo está circunscrito à circunferência, ou seja, a minha circunferência está inscrita no triângulo. Então eu estou repetindo para você pegar isso aí, pessoal. Tem que saber essas relações aí. Então o que diz? Que o meu apótema equivale a 3. Então o meu apótema, vou até apagar essa aqui, que a gente já viu sobre isso aqui, para a gente não ficar olhando para ela. Então o meu apótema ele diz que vale a 3 centímetros, tá ok? E a gente sabe, pessoal, que se o meu triângulo é circunscrito à circunferência, que a minha circunferência está inscrita ao triângulo, essa relação aqui é o que acontece. A minha altura é igual a 3 vezes o raio, então que a minha altura é igual a 3 vezes o apótema. Se o meu apótema equivale a 3, então é 3 vezes 3, a minha altura é igual a 9. E aí a gente vai achar o lado para depois achar a área. Então a altura a gente sabe de um triângulo equilátero, porque ele disse aqui que é um triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. A minha altura equivale a 9, né, pessoal? Então é L raiz de 3 sobre 2. A gente vai lá e acha 18 é igual a L raiz de 3 sobre 2, L raiz de 3 só. Depois já passei o 2 multiplicando, então vai ficar L igual a quanto? A 18 dividido por raiz de 3. Vou racionalizar, vai ficar quem, Almir? A L igual a 18 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é raiz de 9 é 3, tá? Então eu simplifico, 18 dividido por 3 dá 6. Então o meu lado, pessoal, é 6 raiz de 3. Beleza, esse é o meu lado. Ele quer a área, determine a área. Quem que é a área de qualquer triângulo equilátero? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, minha área é igual a quanto? Quem que é o meu L? É 6 raiz de 3. Então, vai ficar 6 raiz de 3 ao quadrado, vezes o raiz de 3 que já estava lá, dividido por 4. A minha área é igual a quanto? 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado, vai cortar a raiz com esse 2 aqui, então é vezes 3, ó, tá? Vezes 3. Raiz de 3 sobre 4. Esse 36 eu posso dividir por 4, que dá 9, ó. E 9 vezes 3 é 27. Então, minha área ficou quanto? 27 raiz de 3, pessoal. Entendido? Então, bem tranquila essa questão, só relembrando mesmo que eu falei a parte de circunscrito e inscrito do triângulo ali com a circunferência, beleza? Olha essa aqui, ó, falei para vocês, ó, o lado, a altura e a área do triângulo equilátero inscrito, ó, ele falou. Quando ele quer o Rzão, ele está falando que o triângulo equilátero está inscrito, ou seja, a minha circunferência está circunscrita ao triângulo, está fora do triângulo e o meu triângulo está inscrito nela, está dentro nela, ou seja, eu vou ter uma circunferência gigante, ó, e aí eu vou ter o meu triângulo aqui, ó, beleza? E aí, pessoal, ó, é por isso que eu falei, ó, o meu triângulo está inscrito, logo ele quer o Rzão, vamos dizer que está aqui o centro da circunferência, esse aqui é o Rzão, ó. Então lembra, quando ele quiser, o equilátero está inscrito, ele quer o Rzão, beleza? E aí o que está dizendo ali? O lado, a altura e a área do triângulo equilátero formam nesta ordem uma progressão geométrica. Lembra, progressão geométrica. Vamos ter que desenhar aqui, ó. Quem que é o primeiro termo? É o lado, né? Depois é a altura. Quem que é o lado? Quem que é a altura? É L raiz de 3 sobre 2. E quem que é a minha área? É L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Estão em progressão geométrica. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer utilizando a propriedade de razão, que é esse aqui dividido por esse, que é igual a esse dividido por esse, ou a gente faz isso aqui, ó, que o termo central é igual ao produto dos extremos, que vai dar a mesma coisa. Então, vamos fazer esse aqui, o central ao quadrado, né? L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a quanto? A L vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E esse aqui, pessoal, vamos separar ele. L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever ele duas vezes, né, pessoal? Multiplicando ele duas vezes, ó. Tá? Igual a quanto? A L vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí vamos cortar até o infinito. O que que a gente pode cortar? Olha só, esse L ao quadrado aqui não é L vezes L, então é a mesma coisa que L vezes L, ó. E eu corto com esse L ao quadrado aqui. Esse raiz de 3 eu posso cortar com o raiz de 3 aqui. Esse aqui não é 2 vezes 2 que é 4? Então eu posso cortar com esse 4. Quem é que sobrou? Somente o raiz de 3 igual a L. Então, meu L é igual a raiz quadrada de 3, beleza? E o que ele quer? Calcule o raio desse círculo. Ele quer o Rzão. E quem que é meu Rzão, pessoal? O meu lado é igual a Rzão raiz de 3, ó.
quando o meu triângulo é inscrito. Logo, quem que é o meu lado? Raiz de 3 é igual a Rzão, raiz de 3. Cortou, cortou. O meu Rzão é igual a quanto? Igual a 1. Beleza, pessoal? Então, você tem que ficar ligado de novo, pessoal. O que é um triângulo inscrito na circunferência? Ele está dentro da circunferência. Ou seja, a minha circunferência está circunscrita a esse triângulo. Ou seja, a minha circunferência está fora do triângulo. Tá? Então, ele quer o Rzão. O que é um triângulo equilátero circunscrito à circunferência? O meu triângulo equilátero está fora da circunferência. É esse camarada aqui, ó. Vou ter uma circunferência e vou ter um triângulo, ó, circunscrito a ele, tá? Ficou muito ruim, mas é isso aqui, ó, tá, pessoal? Então, a minha circunferência está inscrita ao triângulo e o meu triângulo está circunscrito a ele. E aí eu vou ter o Rzinho, ó, porque aqui, ó, vou ter o Rzinho, ó, tá, pessoal? Então, você tem que ficar ligado. É só você pensar. Triângulo equilátero inscrito, que é Rzão. Triângulo equilátero circunscrito, que é Rzinho. Então, é só mais ou menos fazer essa analogia aí que você vai conseguir lembrar do que é circunscrito e inscrito a circunferência. Beleza, pessoal? E aí, aqui eu utilizei a fórmula, né, em relação do raio aqui, ó, com um lado, tá, do Rzão com um lado, e descobri o meu raio a partir que eu já tinha descoberto ao meu lado a partir da onde? Da progressão geométrica. Beleza? Olha esse exercício. O raio dessa circunferência mede 4 cm. Calcule a altura AM, que é esse pessoal aqui, ó, que é a altura, né, do triângulo equilátero ABC inscrito nela. Então, pessoal, o meu triângulo equilátero está inscrito na circunferência. E então a gente está tratando de Rzão. E quanto que vale o Rzão? Ele diz que vale 4. Ó. E qual é a altura de qualquer triângulo equilátero? A altura, Almir, é L, raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que encontrar o lado. E qual é o lado em função do raio num triângulo equilátero inscrito à circunferência? O meu lado é o que? É o Rzão, raiz quadrada de 3. Logo, o meu lado é quanto? É 4 raiz quadrada de 3. Só colocar aqui, ó. 4 raiz quadrada de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, que já estava lá. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a altura é igual a 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, a minha altura é igual a 6. Qual outro jeito de eu encontrar? Eu sei que no meu triângulo equilátero inscrito à circunferência, o meu apótema equivale a quem, Almir? Ao raiozão sobre 2. Logo, o meu apótema é igual ao raio, que é 4 sobre 2. Logo, o meu apótema é igual a quanto? A 2. Se o meu apótema é a 2, eu tenho certeza que num triângulo equilátero inscrito à circunferência, a minha altura equivale a 3 vezes o apótema. Logo, a minha altura equivale a 3 vezes 2. Eu também vou encontrar 6. Beleza, pessoal? Então, é importante a gente saber tudo em função de raio, lado, altura e apótema, tanto num polígono inscrito e circunscrito à circunferência. Nesse caso aqui, o meu triângulo equilátero. Beleza? Olha isso aqui, bem facilzinho, pessoal. Ao lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 2 raiz de 3. Então, um lado equivale a quanto? A 2 raiz de 3. Aí você vai pensar, ó, o lado do triângulo equilátero inscrito, se ele está falando do meu triângulo equilátero inscrito, ele está falando do Rzão. E é justamente o que ele está pedindo, a medida do raio da circunferência, ele quer saber o Rzão. E o Rzão em função do lado, de um triângulo equilátero inscrito à circunferência. O lado é igual a Rzão, raiz quadrada de 3. E ele não diz que o lado é 2 raiz quadrada de 3? Olha aí, coisa mais fácil do mundo. Corto esse raiz de 3 com esse raiz de 3, eu descubro então que o meu Rzão, que é o meu raio, equivale a 2. Então, pessoal, tem que saber, pessoal. Estou insistindo, tem que saber. Olha como fica fácil, pessoal, a gente saber a forma. Olha aqui, ó. Numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero cujo apótema mede 10 centímetros. Aí, ó, o meu triângulo está inscrito. Se ele está inscrito, eu já vou lembrar do Rzão, beleza? E aí, ele está dizendo que o apótema mede 10 centímetros. O apótema mede 10 centímetros. E eu sei que se o meu triângulo está inscrito, o meu apótema, ele é quem? O Rzão sobre 2. Olha aí, ó. Então, meu apótema é 10, é igual a Rzão sobre 2. Rzão é igual a quanto? Igual a 20. O que ele quer? A medida do diâmetro dessa circunferência. Olha aí, ó. Matei uma questão em questão de segundos. O diâmetro, pessoal, é 2 vezes Rzão. Logo, é quanto? 2 vezes o meu 20 que eu achei. O meu diâmetro vale quanto? 40 centímetros, pessoal. Ó, corre por abraço. Isso aí é questão de você fazer rapidamente, sabendo a fórmula e partir para outra, porque é tempo que você precisa na tua prova, entendeu? Então, tu tem que saber, estou repetindo em quase todas as questões, tem que saber tudo sobre
polígono inscrito e circunscritos à circunferência. Neste momento, a gente trabalhando somente com triângulo equilátero. Beleza, pessoal? E é importante saber essas relações aí. Vamos para essa questão aqui, pessoal. Então, são questões que vocês estão vendo que são bem práticas, tá? Mas para a gente classificar a fórmula em relação ao polígono, no caso, o triângulo equilátero, ser inscrito ou circunscrito à circunferência. Então, olha aqui, ó. Calcule a razão entre as áreas do círculo circunscrito e inscrito em um triângulo equilátero. Então, pessoal, primeiro de tudo, quem é a área de qualquer círculo? A área de qualquer círculo, Almir, é πr ao quadrado, tá ok? A gente vai ainda falar sobre círculos, tá? Então, é πr ao quadrado da área. Então, eu vou dizer que a área do meu triângulo circunscrito, tá? Eu vou chamar de área 1, tá? E a área 2... então, é a área 1, pessoal, do meu circunscrito, onde tem um Rzão. E a área 2 é o do meu ciclo inscrito, onde eu vou ter o meu Rzinho, beleza? Então, ele está dizendo qual é a razão entre as áreas do círculo circunscrito, que é o Rzão, pelo inscrito. Então, é a área 1 sobre a área 2, beleza? Então, a área 1 é quem? É π Rzão ao quadrado, dividido por π Rzinho ao quadrado. Eu já posso cortar esse π com esse π, ficou somente Rzão sobre Rzinho, beleza? Só que é o seguinte, ó, a área 1 sobre a área 2 é igual, tá? Quem que é o meu Rzão? Ele já está dizendo, ó, que é 2A. Então, é 2A ao quadrado, ó. Dividido por quem? Quem que é meu Rzinho? Lembra lá, pessoal, olha que ele está mostrando que isso aqui é o apótamo, ó. E aí você lembra lá, no meu triângulo sendo circunscrito, no caso a minha circunferência sendo inscrita ao triângulo, o meu apótamo ele é igual ao raio, ó. Tá? Então, eu posso afirmar que o meu apótamo é igual ao raio. Então, em vez de ser raio ao quadrado, vai ser o apótamo ao quadrado. E aqui vai ficar 4A ao quadrado, ó, sobre A ao quadrado. Vai cortar o Azinhos ao quadrado. Ficou quem? Área 1 sobre a área 2, que é a razão que ele quer. Ficou igual a 4. Beleza, pessoal? Então, são situações que podem aparecer aqui envolvendo as duas, ó. Tá? Claro que tem diversos bilhões de jeitos de se montar uma questão, mas é só na prática mesmo aqui que eu quis mostrar para vocês a relação de Rzão com Rzinho e a apótoma de uma circunferência inscrita e circunscrita ao triângulo, para a gente realmente, como eu falei, massificar essas relações aí, beleza? No triângulo equilátero ABC, a distância do vértice A ao circuncentro, pessoal, o que é circuncentro? Ai, meu Deus do céu! Lembra do bico, pessoal, sempre estou falando para vocês, o que é o bico, Almir? O B é de baricentro, que fala das medianas. O I é de incentro, que fala das bissetrices. O C é de circuncentro, que fala do que? Das mediatrizes. E o O é de ortocentro, que fala do que? Das alturas. Então, a gente vai trabalhar aqui o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. Lembra, o que é mediatriz? O camarada vai ter aqui, ó, uma semirreta A e B, tá, pessoal? E aí, aqui no ponto médio, vai vir uma reta do além, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Beleza? Isso aqui é o ponto médio, tá ok? É mediatriz. Então, o circuncentro é o encontro das mediatrizes, que vai estar aqui no meio, ó. E aí, lembra lá que eu falei no bizuzinho lá, ó, que o circuncentro, ele coincide, né? Além dele ser o encontro das mediatrizes, ele coincide com o quê? Com o centro da circunferência circunscrita ao meu triângulo. Eu já desenhei aqui, ó, era para me ter desenhado só o meu triângulo. Não era para me ter desenhado nada, na verdade, mas para mim, para ficar bonitinho já, a gente desenhava o triângulo e aí conforme a gente ia lendo o exercício, a gente ia verificar que o meu circuncentro é isso aí, tá? Ele coincide com o centro da minha circunferência, o que é circunscrita ao meu triângulo. E aí esse meu circuncentro é o que? 2 centímetros, tá? Então, num triângulo equilátero, a distância do vértice A até ao circuncentro. Então, essa distância aqui, pessoal, ó, vale quanto que ele está dizendo? Vale 2, tá? É 2 centímetros. A área desse triângulo. Então, ele quer a área do triângulo. A área do triângulo equilátero é quem? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente tem que saber o lado. E olha só, isso aqui não coincide com o meu raio da minha circunferência? Claro que sim, pessoal. É o meu raio da circunferência, é o Rzão. Logo, o meu Rzão é igual a 2. E aí, em função do lado, como é que a gente acha o raio em função do lado? Ou o lado em função do raio? O meu lado é Rzão, raiz de 3, pessoal. E aí, aqui o meu raio é 2, então o meu lado é quanto? 2 raiz de 3. Só colocar na fórmula aqui, ó. A área é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes o raiz de 3 que já estava, dividido por 4.
a área igual a 4, a área igual a quanto? A 2 ao quadrado é 4, vezes o raiz de 3 que está ao quadrado sai fora, o 3, vezes raiz de 3 sobre 4. Cortei, sobrou quem? 3 raiz de 3. Então, é importante o camarada ficar ligado, pessoal, no bico. Fica ligado, que é importante. Volta e meia ele aparece aí e a gente mata a questão envolvendo isso. Olha aí, ó. Agora envolveu outras coisas, além do bico, envolveu um camarada ali, ó. O meu raiozão, que é em função do meu triângulo inscrito na circunferência. Beleza? Olha essa questão aqui, ó. O perímetro de um triângulo equilátero em centímetros é numericamente igual à área do círculo que o circunscreve em centímetro quadrado. Assim, o raio do círculo mencionado mede em centímetro. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Ó? O perímetro do meu triângulo equilátero em centímetro é numericamente igual à área do círculo que o circunscreve em centímetro quadrado. Primeiramente, qual que é o perímetro de um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero, pessoal, tem os três lados iguais, ó, L, L, L. Logo é o quê? 1L, 2, 3. Logo, o perímetro é 3L, beleza? Show de bola, Almir. Só que é o seguinte, ele está dizendo que é igual, numericamente igual à área do círculo que o circunscreve. O que está dizendo? Que o meu círculo está circunscrito a ele. Então, desenha. Tá com dúvida? Desenha, ó. Desenha. Eu tenho um círculo aqui, ó, circunscrevendo ele, ó. É isso que ele está dizendo na minha questão. Beleza? Assim, o raio do círculo mencionado mede. Então, o meu perímetro é igual à área desse círculo aí. O meu perímetro é 3L igual a π Rzinho ou Rzão? Pessoal, lembra, se o meu polígono, no caso, meu triângulo está inscrito, aí é o contrário, é Rzão, tá? É Rzão, por quê? Porque aqui, ó, é Rzão, beleza? Se fosse dentro, ó, ou seja, o meu triângulo estaria circunscrito a ele, e aí seria Rzinho, ó, beleza? Então é Rzão, logo é Rzão ao quadrado, π Rzão ao quadrado. E aí a gente sabe como é que a gente acha o lado do meu triângulo em função do Rzão, que o meu lado é Rzão raiz de 3, beleza? Então só colocar aqui, ó, 3 vezes Rzão raiz de 3 é igual a π Rzão ao quadrado, ó. Cortou um Rzão com esse Rzão aqui, ficou 3 raiz de 3 é igual a π Rzão. Logo é só baixar o π para cá, ó, que está multiplicando, passa dividindo. 3 raiz de 3 sobre π. Isso aqui está onde? Tá aqui, ó, alternativa letra B. Viu como é fácil? Não tem erro, pessoal. A gente não pode errar uma questão dessa que é fácil na prova, beleza? Vamos para esse exercício aqui, ó, para vocês já ir já visualizando que tem exercícios, bastante exercícios, na verdade, envolvendo áreas achuradas ou áreas coloridas. Então, a gente vai ver bastante sobre isso aí também, já com uma palhinha aqui. Então, ó, sendo o ABC tá, um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio R, ou seja, o Rzão. Por que Rzão, amigo? Porque o meu triângulo está inscrito, beleza? Calcule a área colorida. Então, como é que é a área colorida, Almir? A gente pode fazer o seguinte, ó, a área colorida é o quê? É a área do meu círculo, né? Toda menos a área do triângulo equilátero, beleza? E quem que é a minha área do meu círculo? É quem? É π Rzão ao quadrado. E quem que é a área do meu triângulo? A área do meu triângulo é um triângulo equilátero, então é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que claro que a gente tem que fazer em função de Rzão, né, pessoal? Para poder fazer um menos o outro. Então a gente descobriu o lado aqui em função do Rzão, que o lado no Rzão do meu triângulo equilátero inscrito à circunferência é Rzão, raiz de 3. Então, a área do meu triângulo é quem? Quem que é o meu lado? É Rzão. Então, vai ficar Rzão, raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 que já estava, dividido por 4. A área total não, a área do triângulo, né? É quem? É Rzão ao quadrado, tá? É Rzão ao quadrado, vezes 3, né, pessoal? Porque corta esse 2 com minha raiz aqui, vezes raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a área do meu triângulo ficou 3 Rzão ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, vamos colocar ali, ó, esses dois camaradas aí. Então, minha área colorida, vou botar col aqui, colorida, é a área do círculo, que é π Rzão ao quadrado, menos a área do triângulo que eu achei aqui, ó. 3 Rzão ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó, que é o 4. Aqui é 1, né? Então, a área colorida fica quem? 4 π Rzão, tá? Menos 3 Rzão, raiz de 3, tudo sobre 4, ó. Então, a área colorida é quem? Vamos separar agora, vai ficar 4 π Rzão ao quadrado sobre 4, menos 3
Rzão raiz de 3 sobre 4. E aí a gente pode botar em evidência quem aqui? A área colorida. Sempre vai aparecer essa parte de botar em evidência quando a gente ficar envolvendo áreas, pessoal. Ainda mais com duas áreas, tá? Então já começa a classificar isso aí que vai aparecer. Então aqui, pessoal, a gente vai botar aqui em evidência o sobre 4, né? Rzão ao quadrado. Tem Rzão ao quadrado aqui, tem aqui. Então vai ficar Rzão ao quadrado. Tem o 4 embaixo aqui, ó. De iguais, né? Pra gente botar em evidência. E aí vai sobrar quem? 4π, ó, menos 3 raiz de 3. Então a área colorida, pessoal, é essa daí, ó. A área colorida é Rzão ao quadrado sobre 4, que multiplica 4π menos 3 raiz de 3. Beleza? Na figura, o triângulo ABC equilátero está circunscrito ao ciclo de centro O e raio 2 cm. Então eu desenhei aqui, pessoal, para ficar maior para a gente entender, tá? Então o que acontece? Aqui é o centro O, tá, da minha circunferência, e o meu triângulo está circunscrito ao círculo, beleza? É o que ele está dizendo. E o raio da minha circunferência mede 2, tá? Então, no caso aqui, se a minha circunferência está dentro do círculo, não é Rzão, é Rzinho, tá? Aqui vai ser Rzinho, ó, que parte do O até isso aqui, e coincide que é 2. Pessoal, um adendo aqui. Toda semi-reta que parte daqui em direção à reta tangente aqui de um lado do triângulo, tá? Ela vai formar ângulo de 90 graus, beleza? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, tá? Então aqui é a altura, tá, pessoal? Ó, aqui é a altura do meu triângulo equilátero, tá ok? O que mais que ele diz? AD é a altura, beleza? Sendo E o ponto de tangência, tá? Então é tangência aqui a circunferência. Então, como eu disse, toda reta que vem aqui tangenciando e que pega na tangência aqui do meu círculo, forma o ângulo de 90 graus. A medida de AE em centímetros é. Então o que acontece, pessoal? Ele quer saber essa medida aqui, ó, tá? AE, ó. Ele quer essa medida aqui que eu vou chamar de quê? De x, tá ok? Então vamos lá. Lembra, uma coisa vai ser importante agora. Lembra que eu falei para vocês toda vez que eu comecei por esse exemplo até, ó, no meu triângulo circunscrito à minha circunferência, ou seja, que a minha circunferência está escrita no triângulo. Olha aqui, isso aqui não é raio, pessoal? Claro que é. E lembra que eu falei que isso aqui também era raio? Com certeza é. E esse pedacinho aqui também vai ser raio, pessoal, ó. Ó, também é raio. Por que, Almir? Porque lembra que a altura do meu triângulo aqui, ó, numa circunferência inscrita ao meu triângulo, a minha altura é igual a 3 vezes o raio. E lembra que o meu raio é igual ao apótema, porque o apótema do triângulo é esse pedacinho aqui, ó, que coincide com o raio. Tranquilo? E quanto que é a minha altura? A minha altura é 3 vezes o raio. Quanto que é o meu raio? É 2, ele disse, ó. Logo, a minha altura é quanto? É igual a 6. Beleza, só para a gente saber que é a altura. Só que ele quer o seguinte, ó. Ele quer esse pedacinho x e a gente vai usar o que? Como eu falei, aqui forma um triângulo, ó. Um triângulo retângulo, ó, 90 graus. E a gente vai usar o que? Pitágoras aqui, ó. E aqui não é 2 vezes o raio? Então é 2 e mais 2. Então esse pedacinho aqui vale quanto? 4, ó. Esse pedaço aqui vale 4, beleza? Então vai ficar 4 ao quadrado é igual a quanto? A r ao quadrado, que é 2, né? Ao quadrado, mais o x ao quadrado, ó. 16 é igual a 4 mais x ao quadrado. Vai ficar 16 menos o 4 igual a x ao quadrado. 12 é igual a x ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 12. E 12, pessoal, é 2, dá 6, dá por 2 dá 3. Logo, x é igual a raiz quadrada de quanto? 2 ao quadrado vezes 3. X é igual a quanto? A 2 raiz de 3. Beleza, pessoal? 2 raiz de 3. Alternativa letra A. Então, viu como é importante a gente poder fazer aquela parte inicial lá? De saber que esse camarada aqui, por estar inscrito no meu triângulo equilátero, a minha altura equivale a 3 vezes o raio, que o meu raio é igual ao apótema. Se ele pedisse o apótema, a gente ia descobrir, tá? Então ele quis esse lado aqui, ó, ele quis esse pedacinho aqui, só de tu saber que quando o meu raio aqui, ó, o meu segmento de reta, pega na tangência do meu ciclo, forma um ângulo de 90 graus aqui, você já poderia fazer, que nem eu fiz aqui, um Pitágoras. E outra coisa que você poderia fazer, semelhança de triângulos. Por que eu semelhança de triângulos? Ó, meu triângulo grandão aqui, ó, ADC, ó, tem 90 graus aqui, ó, por causa da altura. E aí se eu tenho dois ângulos, eu tenho um ângulo já igual. Esse ângulo aqui, pessoal, vai ser comum ao pequeno como comum ao grande. Então já são dois ângulos iguais. Se já são dois ângulos iguais, esse terceiro ângulo aqui vai ser igual a esse. E aí você poderia também fazer semelhança de triângulos. Se ele pedisse outro lado, outro pedaço de lado, entendeu?
tem como você trabalhar se você puder treinar essa parte aí, pessoal. Tá ok? Show de bola essa questão aí. Vamos seguindo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí tranquila sobre triângulo equilátero, onde a gente pode trabalhar sobre área e altura e também as diversas relações envolvendo a circunferência, inscrita e circunscrita a ele, envolvendo o raio, o lado, a altura e o apótema, tá ok? Então é importante já trabalhar nisso aí, para a gente depois, quando for trabalhar com polígonos regulares, onde além do triângulo equilátero tiver quadrado, hexágono, pentágono e outros polígonos regulares, a gente já saber, já ter uma ideia de como que é essa parte de inscrito e circunscrito à circunferência. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. Simbora!